Oi, gente. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre as nossas atitudes como cristãos. Eu tava lendo Romanos 7 e Deus falou muito comigo. E ultimamente eu tenho pensado muito nisso. Como que nossas atitudes como cristãos têm afetado as outras pessoas. Em Romanos 7,19. Em Romanos 7,19, Paulo vai dizer assim: o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo fazendo. E essa palavra é muito forte. Ela fala muito comigo, ela queima no meu coração. Porque quantas vezes a gente vê o pecado, a gente tá de cara com o pecado e a gente acaba cometendo esse pecado, sabe? E as coisas boas, aquelas coisas do qual Deus aprova, a gente não faz. Eu sempre gosto de falar sobre os frutos do Espírito Santo, que é bondade, benignidade, longanimidade, paciência, domínio próprio e outras coisas. E a própria palavra fala que contra essas coisas não há lei. Mas quem por aí que a gente vê praticando essas coisas? Quem por aí que a gente vê sendo paciente, tendo domínio próprio, sendo longânimo? Uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus é que eu seja longânima no falar, porque é uma coisa que eu não sou. A última coisa que eu sou, acho que esse é um dos meus maiores defeitos, não ser longânima. Eu sempre falo as coisas assim, sem pensar. Ultimamente eu tenho conseguido controlar muito a minha língua, mas não tanto quanto eu gostaria, não tanto da forma que eu acho que agrade assim. E eu queria falar sobre as nossas atitudes. Às vezes nós, como cristãos, estamos dentro da igreja e às vezes outras pessoas estão vendo a gente como exemplo. Mas que exemplo nós temos sido? Nós temos sido um bom exemplo para alguém? Nós temos sido um mau exemplo? Que exemplo você tem sido? Eu tenho pensado muito nisso, em que exemplo eu tenho sido para as pessoas, sabe? E se tem uma coisa que eu tenho, são muitos amigos. E os amigos que eu tenho, grande parte deles não são cristãos. Então eu creio que eu tenho que ser um exemplo para esses. Mas não só para eles, eu tenho que ser um exemplo também para aquelas pessoas que estão indo na igreja. Tanto aquelas que já são convertidas há muito tempo, quanto aquelas que converteram agora. Mesmo que eu sou jovem e todo mundo acha que jovem está mais propenso a errar, eu venho te dizer o que Paulo falou com Timóteo. Jovem, eu vos escolhi porque sois forte. Deus fala isso. Ele nos escolheu porque nós somos fortes. E se nós somos fortes, por que nós temos apresentado tantas fraquezas diante dos outros? Por que quando precisam falar que um jovem fez algo errado, fala, mas ele tá jovem. Nós somos fortes, nós temos que entender que nós somos fortes. E por nós sermos fortes, nós podemos sim lutar contra o pecado. Nós podemos sim lutar contra as vontades da nossa carne. E isso a gente faz com oração, com jejum, leitura da palavra. E não adianta só a gente ler. Em Salmos primeiro vai falar que nós devemos meditar na lei do Senhor. E o que é esse meditar? Meditar não é somente ler, não é somente gravar um versículo, é viver aquilo que a gente está lendo. É viver aquilo que Deus fala para nós. E nós temos vivido isso. Você tem vivido isso. Eu tenho pensado muito nisso, em pessoas que têm sido exemplo, não para mim, mas eu sei que elas são exemplos para outras pessoas. E eu vejo o mau exemplo que elas estão dando. E isso causa escândalo. Escândalo. E eu tenho tanto temor a Deus que eu tenho medo de causar escândalo, seja para uma pessoa convertida ou não. Eu acho que você causar escândalo é uma coisa terrível. A própria palavra diz, né? Que é melhor você não fazer um dos pequeninos do Senhor pecar. Então, se você fizer, é melhor que você se jogasse de um penhasco com uma pedra no pescoço. Era melhor que você fizesse isso do que você ser um mau exemplo na vida de alguém. E essa palavra também é uma palavra muito forte. E Deus tem tocado tanto no meu coração e Deus tem me mostrado tanto aquelas pessoas que seriam um exemplo, tem me mostrado tanto como elas têm falhado nisso, sabe? E eu tenho visto, isso tem entristecido meu coração de uma maneira tão grande. E eu quero hoje falar com você. Faça o possível para você ser um exemplo. Faça o possível para você agradar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele nos ama. O Senhor foi o maior exemplo
que nós podemos ter. Jesus foi o nosso maior exemplo. Jesus fez coisas inimagináveis. Ele quebrou diversos paradigmas e ele continuou sendo exemplo. Por mais que ele tivesse ali confrontando aquelas pessoas que super obedeciam à lei, ele ainda continuava sendo um exemplo. Tome Jesus como exemplo. Tente não tomar as pessoas como exemplo, porque as pessoas são falhas. E quando a gente vê alguém que a gente tem como exemplo falhando, a gente pensa em desistir. Então, assim, tome Jesus como seu único exemplo. Essa é uma dica que eu te dou. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. E assim como Jesus, eu quero ser um exemplo para outras pessoas. Uma coisa que eu acho incrível em Paulo é que ele, toda vez que ele ia escrever numa carta, ele falava: façam assim como eu faço, porque eu imito a Cristo. Paulo sabia que ele era um imitador de Cristo. E eu também quero ter essa certeza de poder falar: pode andar comigo, pode me imitar, eu sou uma imitadora de Cristo. Eu quero poder dizer isso. Eu acho incrível essa atitude de Paulo, dele poder falar que ele é um exemplo. Isso é muito lindo. E isso é o que eu tenho pedido para Deus. Que eu também seja um exemplo. Mas que eu seja um exemplo assim como Paulo foi. Que foi um exemplo que realmente seguiu o que Jesus estava falando. E eu quero realmente seguir o que Jesus estava falando. E se você está frustrado com alguém que você pensou: essa pessoa era o meu exemplo dentro da igreja e ela fez algo de errado, eu venho te dizer: coloque a sua fé, a sua esperança. Homens são falhos. Eu falo isso porque eu sou falha. E se eu sou falha, eu vou crescer. Não estou me colocando como exemplo, mas todos somos falhos. Nós não somos Deus, que somos perfeitos. Nós somos falhos. E se você tá aí chateado com alguém por causa de alguma situação que você tinha como exemplo, não fica chateado, não, sabe? Ora por essa pessoa ela tá precisando nada mais, nada menos de que oração. E se você viu, ajudar ela, tentei lá, vou orar por você, eu tô aqui para o que você precisar, porque você é um exemplo. E se hoje você precisa de um exemplo, eu tô aqui para ser o seu exemplo. Então, era isso que eu queria falar. Tome cuidado com as atitudes que você tem. Seja elas dentro da igreja ou fora da igreja, não cause escândalo. Eu tenho muito temor a Deus e eu acho que esse temor me faz tentar evitar ao máximo possível causar escândalo. Então, tente não causar escândalo. Tente ser uma pessoa pacífica. Tente ser um imitador de Cristo. Amém?